Eu vou te falar nesse vídeo não só como eu venci o medo de me expor, de gravar vídeo, de falar em público, na frente de várias pessoas, expor minhas ideias, minhas opiniões, como também como eu consegui superar o que era praticamente uma fobia social, né? Para quem não sabe, meu nome é Igor, eu trabalho com marketing há mais de 7 anos e ano passado eu toquei um dos projetos que foi o top 1 projeto focado em inteligência artificial para negócios do Brasil. E, dentro desses 7 anos trabalhando com marketing, eu tive uma jornada de começar a produzir para outras pessoas antes de produzir para mim mesmo. Só que, antes disso, eu era uma pessoa extremamente introspectiva, uma pessoa que tinha dificuldade de se comunicar e muitas vezes eu tinha dificuldade de ir numa loja, comprar uma roupa ou ir no mercado, falar o que eu queria. Era sempre aquele ímpeto de pedir rapidinho o que eu queria e sair de lá o mais rápido possível, porque interações sociais me deixavam altamente ansioso, eu tinha dificuldade, né, de me comunicar com pessoas que eu não conhecia. Com pessoas que eu conhecia era super tranquilo. A minha ansiedade realmente era social. Então por isso que eu beirava aí uma fobia social, realmente se enquadra como uma fobia social, só que eu nunca fui num profissional para trabalhar isso, então eu nunca tive um diagnóstico. Mas o ponto é, hoje muitas pessoas querem se posicionar ou querem falar na internet ou querem falar no seu círculo social, no seu círculo de trabalho, se comunicar, e elas têm muita dificuldade de fazer isso. E como você pode ver, eu tenho muita facilidade de articular as ideias, articular as palavras, como eu estou falando com você. Esse vídeo não tem corte. Então, basicamente, eu estou aqui articulando minhas palavras para uma câmera, o que para a grande maioria das pessoas é algo extremamente desconfortável. E eu consigo fazer isso com certa facilidade. Mas nem sempre foi assim. E eu vou trazer um pouco aqui para vocês a minha trajetória, como que eu identifiquei o problema, como que eu comecei a trabalhar o problema e como que eu consegui superar esse problema ao ponto de estar aqui gravando com vocês, de ter feito isso já em vários outros projetos e de também, consequentemente, ganhar dinheiro com isso, né? E como isso impactou todas as áreas da minha vida. Então, basicamente, como eu falei para vocês, eu era uma pessoa com fobia social. Eu tinha uma dificuldade de me comunicar. Eu tinha uma dificuldade de falar com as pessoas que eu não conhecia, ou que eu não tinha intimidade. Eu tinha dificuldade de expor minhas ideias. Eu tinha dificuldade, às vezes, de pedir o que eu queria com precisão, porque eu tinha essa incapacidade de me comunicar com as pessoas. Ou era algo extremamente desconfortável para mim. E quando você tá em um momento de desconforto, você quer acabar com aquele momento o mais rápido possível. Então você se comunica com rapidez, você não pensa direito, você acaba aceitando qualquer coisa e vai embora daquele lugar que está te causando ansiedade. Então, eu, quando eu tinha esse comportamento, e acredito que a grande maioria das pessoas passa por isso, o pior problema de ter esse comportamento é o fato de você não perceber que isso é um problema, né? Então, o maior problema é a sua falta de consciência sobre o problema. Quando você viveu a vida inteira assim, quando você cresceu assim, você acha que isso é normal ou você não tem a sensibilidade de perceber que isso não é saudável para você ou não é benéfico no longo prazo. Então, por não ter esse contraste, né, de perceber que eu tinha essa dificuldade de me comunicar e eu não tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas que eu tinha intimidade, por exemplo, amigos mais próximos, parentes, eu conseguia me comunicar com eles de boa, mas se eu estava numa situação de falar com uma pessoa nova, isso era totalmente desconfortável para mim. E se eu fosse numa loja ou no mercado, isso era bem desconfortável. Então eu tinha que fazer as coisas correndo e isso acabava me prejudicando bastante. Consequentemente, eu não me expunha a novas situações para conhecer novas pessoas, para fazer novas amizades, trabalhar meu círculo social e, consequentemente, isso é um dos fatores que mais me impediram, eu acredito, de me desenvolver em outros sentidos profissionais ou até psicossociais mesmo no início da minha adolescência e no início da fase adulta. Então, qual foi a virada de chave para mim entender isso, né? Eu, primeiramente, fui fazer direito, né? Passei no direito na Universidade Federal do Rio Grande e eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Trabalhando no escritório de advocacia, eu comecei a perceber que o meu antigo chefe, ele era muito desenrolado. Ele se comunicava muito bem, ele tinha uma capacidade muito grande de as pessoas entender o que ele estava falando, da mesma forma ele conseguia articular o serviço, o negócio, ele conseguia vender para essas pessoas, fazia elas se sentirem bem. Às vezes a pessoa chegava lá braba com alguma coisa puta, ele chegava e acalmava a pessoa, conversando, explicando, argumentando, e eu percebi que existia algo ali que eu precisava aprender, né? Só que, como ele era uma pessoa mais velha e mais experiente,
eu tinha uma certa distância dele, né? Ele faz isso porque ele é advogado, ele faz isso porque ele trabalha muitos anos com isso. Então, eu achava que era uma skill especial. Só que ali já despertou algo no sentido de, cara, esse cara, ele sabe se comunicar. Só que, passado o tempo, eu comecei a ver outras pessoas que tinham a mesma idade que eu e que tinham essa facilidade de se comunicar. Às vezes pessoas até mais novas, de se comunicar, de pedir o que elas queriam, de conversar com as pessoas, de se conectar, de resolver problemas. Aí eu vi que tinha um problema. Aí eu pensei, cara, eu preciso desenvolver o que essas pessoas têm, porque eu não tenho isso. Só que nesse momento eu ainda não via totalmente a barreira que era não saber me comunicar ou ter esse medo de me expor, esse receio social de se expor, colocar sua cara, falar as coisas e deixar sua opinião sobre os fatos e as coisas da vida. Então, foi basicamente um processo de ir entendendo isso e ir me desenvolvendo e me expondo gradativamente, né? O direito ele já me obrigou um pouco a me expor, a apresentar trabalhos e esse tipo de coisa, o que me deixava muito ansioso na época, mas a exposição àquilo que te deixa ansioso é o que vai começar a naturalizar aquela situação ao ponto de você não ficar mais ansioso com ela. Então, o direito ele me ajudou nisso. Só que em 2016, que foi o ano, exatamente o ano que eu saí do direito, eu entrei num processo muito difícil de várias coisas dando errado na minha vida e esse big problema, essa grande tristeza que eu tava vivendo me fez olhar mais pra dentro e ali foi uma virada de chave brutal, porque foi nesse momento que eu entendi que eu estava agindo de forma evitativa. E aí depois estudando um pouco mais sobre comunicação, sobre fobia social e sobre ansiedade social, eu descobri que existem pessoas que elas agem de forma evitativa para evitar qualquer tipo de situação social que coloque elas em evidência. Então, você não sai para algum lugar porque vão ter pessoas, você não, às vezes tem gente na sua casa, sei lá, visita da sua mãe, e você não vai na sala porque você não quer ver aquelas pessoas porque vai ser desconfortável passar por elas. Então, você acaba agindo de forma evitativa socialmente, e isso tem várias consequências. Por quê? Porque você deixa de conhecer pessoas, você deixa de se conectar com pessoas, você deixa de se conectar com oportunidades, tanto de novos relacionamentos amorosos, afetivos, fraternais, quanto também oportunidades de trabalho, porque uma das coisas que mais vão trazer oportunidades a nível financeiro e de trabalho para sua vida são as conexões que você tem. Então, se você não tem conexões, ou tem poucas conexões, ou não se expõe a novas conexões, você vai estar limitando a sua capacidade de receber novas oportunidades. Então, esse foi um dos pontos mais cruciais para mim, porque eu sempre quis fazer algo próprio, sempre quis empreender, sempre quis construir algo, não era do meu perfil estar trabalhando dentro de uma estrutura fechada para alguém. E para você empreender, para você construir coisas, para você fazer negócios, as pessoas que você conhece são fundamentais para você ter sucesso nesse processo. Então, quando eu percebi que eu estava limitando minha vida, não só pela questão de conexões, mas também pela questão de não estar me expondo, de não estar me comunicando ou falando aquilo que eu quero, ou conseguir vender, comunicar da forma que é necessária para você construir um negócio, eu comecei a trabalhar isso de forma muito contundente. Ou seja, eu comecei a estudar primeiramente sobre isso, comprei vários cursos, cursos inclusive de comunicação, cursos falando sobre o lado psicológico das ansiedades sociais e diversos outros cursos para tentar ter ferramentas para mim colocar essa voz no mundo. Consequentemente, eu percebi que não era só uma questão de conhecimento, né? Era uma questão de percepção do seu comportamento e uma questão emocional muito forte. Porque você não se expõe porque tem uma dor emocional ali e, consequentemente, você tenta se preservar. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar sobre construção da identidade. E foi uma coisa que, assim, foi bastante disruptivo, porque eu entendi que toda ansiedade social, ela surge de uma percepção da sua identidade, uma autoimagem que você, de certa forma, se sente constrangido em expor ao público. E quando você entende que essa percepção sua ela é uma percepção falsa, ou seja, ela não é sua identidade de fato, fica muito mais fácil de você conseguir se expor, expor suas opiniões e expor a sua voz no mundo, falar em público, falar as coisas que você pensa. Porque você entende que aquilo que você está falando, muito embora esteja saindo de você,
não é a sua identidade de fato. E não representa a sua identidade de fato. É só uma opinião que você está emitindo naquele momento. Então, entender essa dinâmica da mente, isso me ajudou bastante a conseguir me expor com mais facilidade, conseguir expor minhas opiniões e ir nesse processo gradativo, né? Consequentemente, eu comecei a criar conteúdo para a internet e os primeiros conteúdos que eu criei eu não aparecia, só que depois eu tinha tanto esse ímpeto de quebrar as barreiras e eu via tanto quanto essas coisas me limitavam que eu pensei, não, eu vou fazer essa parada e eu vou botar o rosto, vou botar a cara, vou aparecer. E eu comecei a gravar vídeos pra internet num canal que eu tinha de 65 mil inscritos, que era só de documentários. Depois eu comecei a aparecer, comecei a falar justamente nesse ímpeto de me expor, nesse ímpeto de botar cara, nesse ímpeto de estar cada vez mais trabalhando isso. E aí foi um processo gradativo. E, em última instância, o processo final, que é o processo de você vender na internet. Ou seja, é o máximo de comprometimento, porque você não só comunica algo, você promete algo, você entrega algo, você relaciona com a pessoa, você cria uma estrutura de valor e de entrega onde você se posiciona como alguém de valor ou como alguém que tem algo de valor para oferecer. E aí é nesse ponto que muitas pessoas acabam travando, porque elas não conseguem, às vezes, enxergar o valor do que elas têm para oferecer ou cobrar isso de outra pessoa, né? Elas se sentem mal com esse processo. Então, esse é o estágio final, eu acredito, de você estar se comunicando e se posicionando na internet, né? Só que tudo isso que eu falei, desde você identificar, você se expor minimamente, como eu me expus no direito, você começar aos poucos e gradativamente quebrando essas barreiras e passando por esses desconfortos, e vai ser desconfortável, quando você se coloca nesse processo, você tem que estar ciente e preparado que será um processo. Não sei se vocês perceberam, né? Esse vídeo tá saindo agora em 2025, dezembro. Eu falei que eu comecei a fazer isso em 2016, velho. Então a gente tá em dezembro de 2025. Vão fazer 10 anos agora, mês que vem, que eu comecei esse processo de identificar algo que estava limitando minha vida a nível de comunicação e começar a trabalhar isso. Então são 10 anos fazendo isso, pô. São 10 anos trabalhando internamente, são 10 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal, em mim mesmo, né? Nunca trabalhei com isso com outras pessoas, mas trabalhando no meu desenvolvimento pessoal, na minha comunicação, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de enxergar, na minha forma de comunicar, na minha forma de sentir a vontade, quebrar barreiras, desconforto, 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 quebrar barreiras, quebrar barreiras. Então, efetivamente é um processo. E aí eu não sei, cada ser humano ele tem um processo diferente, né? Talvez o seu seja mais rápido, talvez seja mais lento. Eu não sei qual o seu estágio, mas o meu estágio, ele era bem contundente, assim. Não era dos piores, porque tem gente que realmente não consegue falar nada. Eu sempre consegui me comunicar bem através da escrita, porque eu sempre li muito, sempre tive repertório intelectual para me comunicar através da escrita. Só que eu tinha essa dificuldade de falar e de expor, né? E o falar não era nem falar porque eu não conseguia ter uma boa oratória, mas era porque eu tinha realmente uma ansiedade muito grande em me comunicar com pessoas que eu não conhecia ou que eu não tinha intimidade. Então, talvez a maioria das pessoas tenha uma certa ansiedade com isso, só que o problema nasce quando isso acaba limitando a sua vida, quando você realmente se trava, quando você realmente não consegue expor aquilo que você gostaria, quando você está interagindo com outra pessoa. E isso, sem dúvida, limitou muito minha vida e foi por isso que eu decidi cair de cabeça e quebrar essas barreiras. E quebrei várias delas, e por isso eu tô aqui hoje, falando com vocês. Só que eu vejo que tem muita coisa. Eu acho que é uma jornada infinita, né? Tem muito mais a quebrar, tem muito mais a explorar, muito mais a expor. E, consequentemente, talvez chegar num nível muito, mas muito, muito avançado de capacidade de exposição, de capacidade de comunicação, de articular pensamentos, ideias e também conseguir conectar essas ideias com as pessoas a ponto de fazer elas entenderem o que eu quero dizer e talvez também fazerem elas comprarem a minha ideia, né, daquilo que eu quero trazer para o mundo e também comprarem aquilo que eu tenho para oferecer a nível de produto, serviço e tudo mais. Então, assim, não, eu acho que não existe uma cura rasa e fácil no sentido de você não sabe se comunicar, ok, faça isso aqui.
Faça esse processo, repita 3 vezes, todo dia na frente do espelho que você vai conseguir. Então, na internet tem muito disso, assim, muitos cursos e muitas coisas que prometem um resultado, porque a internet tende a ser agressiva na promessa. Mas é um processo. Você não vai conseguir fazer nada com um curso, você não vai conseguir fazer nada de um dia para o outro. Você que tem essa dificuldade de se comunicar, você vai ter que se dedicar. Talvez, se você colocar muita energia nisso, você distorça o tempo e consiga fazer isso bem mais rápido do que eu. Né? Se você colocar muita energia em se expor e passar pelo processo e passar pelo desconforto, né, que vai ser fazer isso, você consiga acelerar esse processo. Mas você tem que manter em mente que é um processo de qualquer forma, né? Mesmo você acelerando ele ou levando ele de forma mais contínua, é um processo. Porque eu acredito que muito tempo eu fiquei muito irritado com isso, velho. Porque eu queria quebrar a barreira e tal, e eu não conseguia, eu ficava muito ansioso, porque eu queria. E eu vejo que era mais uma imaturidade minha, uma falta de capacidade de visualizar no médio e longo prazo e de entender que, cara, eu tenho essa barreira, eu tô trabalhando nela e eu isso vai acontecer, entendeu? Eu só preciso vivenciar o processo. E eu estava vivenciando o processo só que sem paciência. E aí, hoje eu vejo que a paciência é uma das maiores virtudes que a gente pode ter em qualquer momento, seja empreendendo, seja aprendendo algo novo, seja construindo qualquer coisa. Porque se você é um cara paciente, você evita fazer besteira e você consegue chegar aonde você quiser. Então, basicamente eu fiz esse vídeo para trazer para quem está assistindo essa capacidade de conseguir se comunicar. Eu era uma pessoa que não conseguiria fazer isso aqui, assim, impensável pra mim estar gravando um vídeo da forma que eu tô, que eu vou postar na internet. Totalmente impensável, assim, era algo que, assim, jamais eu faria. Jamais o Igor de 2015, 2016 faria isso. Porque isso aí me geraria uma ansiedade brutal. Só que hoje eu faço isso com uma naturalidade total, assim. Me gera zero ansiedade ligar a câmera e gravar um vídeo aqui pra vocês. Principalmente um vídeo que eu não vou editar nada, que eu não vou ter edição nem nada. Eu só venho aqui, gravo e posto. Se eu errar, errei. Se eu pausar, pausei. Se eu esquecer, esqueci. Se eu travar, travei. Então, de certa forma, agora até olhando para isso e comunicando para vocês essa estrutura, eu vejo que eu me sinto muito orgulhoso disso, né? Porque pode não parecer muito, mas é um feito, né, de uma pessoa que tinha um grande problema, uma grande trava e conseguiu superar isso com muita dedicação, com muito estudo e passando pelo processo. E agora aqui me permito gravar um vídeo contando um pouco dessa história para você. Então, o ponto central disso tudo que eu trouxe é: se você tem uma dificuldade de se comunicar, se você quer colocar a sua voz no mundo, e você fica ansioso com isso, ou você não sabe por onde começar, você se sente inseguro em o que dizer, você tem que passar pelo processo. E aí existem formas de você conseguir trazer isso. E primeiramente você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você quer falar. E o que você mesmo quer falar, não que o que alguém te disse que seria legal falar e você acabou comprando uma ideia. E aí você consegue fazer alguns estudos sobre si mesmo e estruturar sua comunicação através de algumas ferramentas, como o Golden Circle, que é uma ferramenta que eu ensino sempre nas aulas, entre outras ferramentas de posicionamento quando a gente fala de, de se comunicar na internet. Mas, de qualquer forma, você vai ter que se conhecer. Eu acho que esse é o ponto principal. E você vai ter que começar a expor mesmo sem ter certeza do que você está falando, mesmo sem ter certeza do que é isso. Por que eu digo isso? Não que você vai falar besteira, mas se você esperar algo extremamente consolidado no sentido de não, eu agora, tipo, tenho essa ideia aqui que vai ser para sempre. Você nunca vai fazer, porque você é um ser mutativo que está sempre em constante evolução, mudando e adquirindo novas percepções e mudando de ideia. Então não tenha medo nem vergonha de mudar de ideia. Eu já mudei muito de ideia, já fiz muita coisa diferente na minha vida, e isso me deu envergadura, experiência para entender que as coisas mudam o tempo todo, e se você tem uma percepção aguçada, uma capacidade de aprendizado que também é muito aguçada, a sua tendência a mudar de ideias muito rápido, ela é grande. Então, não tenha vergonha disso, mude mesmo, porque cada mudança é um passo de evolução e uma prova de que você não se mantém estagnado. E enquanto você vai mudando, você vai comunicando isso, né? E
comunique que você mudou de ideia também. Comunique sua ideia, e se você mudar de ideia, comunique. E se você mudar de novo, comunique novamente. E não se preocupe com aquilo que os outros vão dizer ou pensar, porque esse é o maior trava, o maior impedimento para você realmente ser livre quando a gente fala de comunicação. Então, recapitulando rapidamente, aceite o processo, busque ajuda, faça o que tem que ser feito, faça os cursos, busque treinamento, busque ajuda com profissionais, psicólogos, dependendo do seu caso, o que fizer sentido para você. E depois disso, aceite o processo e comece a se expor, comece a colocar em prática, porque são essas microexposições, esses momentos de estar no campo de batalha que vão naturalizar aquilo que no momento te deixa ansioso. E é para ser desconfortável mesmo, tá? Se você achar, nossa, tá difícil, tá desconfortável, é assim mesmo que é. Se tá desconfortável, é porque você tá no caminho certo. E espero que, se você tem essa trava de comunicação hoje, que você consiga aí passar pelo seu processo e um dia ligar uma câmera assim com essa mesma naturalidade, ou chegar para uma pessoa na rua que você não conhece e conversar com ela, dialogar, fazer um networking, abrir uma porta de uma forma que seja benéfica para você, para sua vida, e você consiga prosperar ainda mais e se sinta bem com isso. Eu acho que é o mais importante, você se sentir realmente satisfeito com a sua forma de lidar com a sua comunicação e de se relacionar com as pessoas. Se você sentiu que esse vídeo fez muito sentido para você, que você gostou, curte aqui, comenta e conta comigo pro que precisar. Até o próximo vídeo.